Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos veem através da internet. Estamos em mais uma emissão das Palavras Cruzadas, uma forma inovadora, portanto, de estudar a lição da Escola Sabatina. E há uma palavra fundamental exatamente neste jogo de palavras cruzadas, que é a palavra mordomia. 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 É interessante, e já vimos na lição anterior, que a palavra, portanto, este conceito de mordomia aparece tanto no Velho como no Novo Testamento, não é? Todos nós sabemos o que é um mordomo, não é? O mordomo é aquele que tem a responsabilidade de uma casa que não é sua, não é? Sim, sim. A casa tem um proprietário e ele age em nome do proprietário. Mas há certas condições que o mordomo tem que cumprir, não é? Não é, Bela? É verdade. Portanto, ele tem que ter determinadas características. E há uma outra palavra, uma palavra-chave também neste jogo de palavras cruzadas, que é a palavra fidelidade, que aparece logo exatamente no início da lição. Com certeza. Portanto, o mordomo tem que ser fiel. Fiel. O que significa isso, o mordomo ser fiel, Bela? Eu volto um pouco para a lição número 5, que tem como título Mordomos após Éden. Exatamente. Nós vimos que essa responsabilidade da mordomia foi dada a primeira vez aos nossos primeiros pais, no Jardim do Éden. Quando Deus criou o mundo, criou tudo o que existe, no final, criou o homem. Claro. E deu a responsabilidade de cuidar de tudo o que Exatamente. Deus tinha criado. Claro. Adão e Eva não eram os proprietários, Não. mas geriam o Jardim do Éden, portanto, como mordomos, foi um dom que Deus lhes deu. Podiam desfrutar de tudo aquilo que estava criado, mas, portanto, o verdadeiro criador, o verdadeiro proprietário, portanto, era Deus, não é? É isso. E o conceito de mordomia hoje portanto, ainda existe. Nós ainda somos, neste momento, hoje, nos nossos dias, ainda somos mordomos. Sim, sim, sim. Hoje existe esse conceito tanto nas igrejas, Claro. Claro. Por isso que nós temos mordomos cristãos. Exatamente. E existe também fora da igreja. Claro, claro. Que os proprietários, realmente os donos de uma propriedade ou de uma casa, têm a responsabilidade, entregam a responsabilidade a essa pessoa, que é o mordomo, e esse mordomo tem que cuidar de tudo. Exatamente. E o que aconteceu no Antigo Testamento temos os personagens que também já foram mordomos, como, por exemplo, Daniel, em Babilônia. Exatamente. José no Egito. Potifar deu a responsabilidade da sua casa, não só da sua casa, dos seus bens também. Exatamente. E nós hoje somos mordomos espirituais, Claro. que temos a responsabilidade de cuidar dos bens do nosso Pai. Sem dúvida. Além dos bens materiais que Ele nos confiou, temos a responsabilidade dos bens espirituais, que é cuidar dos seus filhos. Exatamente. E portanto, depois falou da fidelidade. Temos que ser mordomos de coisas tangíveis e de coisas intangíveis, né? Das coisas materiais, né? Temos que dar responsabilidade, né? Da forma como gerimos, portanto, os bens que Deus nos concede, mas também somos mordomos de bens intangíveis, os bens espirituais. Temos uma responsabilidade perante Deus na forma como gerimos esses bens, né? Então, respondendo à pergunta, o que é a fidelidade, não é? A fidelidade, um mordomo, aliás, que aqui o título da lição desta semana, que vamos da lição número 6, fala dos sinais da mordomia. E é interessante, já agora ainda bem que falas nisso, porque diz aqui que os mordomos são conhecidos pela sua marca. São marca como as empresas, como as instituições, né? Tem o seu logotipo, o seu símbolo, né? Portanto, os mordomos também são conhecidos pela sua marca. E as características do mordomo são a sua marca, a sua imagem, os símbolos da sua mordomia. A marca, o sinal de um mordomo cristão é um reflexo do amor de Cristo. Um reflexo do amor de Cristo através da relação que ele mantém com o seu Criador, com Deus, não é? Portanto, a fidelidade. Diz aqui a lição, de forma, portanto, enfim, eu vou realçar este ponto. Aqueles que amam a riqueza
Não se devem esquecer das instruções que Deus dá acerca dos perigos do amor ao dinheiro. Aqueles que amam a fama permanecem fiéis ao que a palavra de Deus diz acerca da humildade. Se se debate com pensamentos luxuriosos, permaneça fiel às promessas de santidade. Se quer o poder, se ambiciona o poder, permaneça fiel ao que Deus diz sobre ser servo dos outros, servir os outros, não é? Sim. Portanto, nós temos que dar contas a Deus da nossa mordomia nestes campos. Não só nestes campos, não Em só tudo nestes que nós aspectos, fizemos. mas em, em todos os aspectos da nossa vida, não é? Sim, sim. E depois, a lição mais abaixo, fala num personagem da Idade Média, que todos nós bem conhecemos, Martinho Lutero, que foi fiel. Sim. Foi fiel. No meio da ignorância, no meio, enfim, da falta de conhecimento verdadeiro, bíblico que existia naquele momento, naquela altura, ele transforma a igreja, não é? Ele transforma a igreja porque ao estudar a palavra de Deus, ele vê o contraste exatamente daquilo que a Bíblia dizia, daquilo que a palavra de Deus dizia e daquilo que acontecia na realidade, e ele decide, ele ali tinha uma decisão a tomar. Ou seguia a corrente e fazia o mesmo que os outros faziam, ou então permanecia fiel a Deus. E ele, de acordo com aquilo que ele aprendeu através do estudo da palavra de Deus, Sim. ele decidiu ser fiel a Deus. Ele estava disposto a ser fiel a Deus, nem que isso implicasse a sua própria morte, né? Martinho Lutero é um grande exemplo de fidelidade, né? Não foi fácil, né? Não foi fácil, porque estava praticamente sozinho, né? A lutar contra a corrente, né? E sabemos bem, portanto, o que aconteceu, enfim, ou o que tentaram fazer, tentaram silenciar Martinho Lutero de várias formas, né? Sim, sim. O mesmo acontece conosco. Se nós realmente somos ou assumimos essa responsabilidade de sermos mordomos de Cristo, então temos que ser fiel. Temos que ser fiel ao nosso Deus. O nosso comportamento tem que ser sempre verdadeiro, exemplar. Temos que ser um exemplo. Claro. Não só para mim, mas para quem me vê. Claro. Porque eu, ao ser fiel, o que eu faço? Quando eu digo sou cristã, sou mordomo de Cristo, então tenho a responsabilidade de levar o nome de Cristo. Exatamente. E nisso, o meu caráter tem que ser digno. Tem que ser condizente com aquilo que pregamos, com aquilo que ensinamos, não é? Sim. Tem que haver coerência, não é? Tem que haver coerência. Há aqui uma outra palavra importante neste jogo de palavras cruzadas, não é? Sim. Que é a palavra lealdade. Lealdade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós temos que ter também esta característica como mordomos de Deus, a lealdade. Sermos leais a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens de qualquer outra coisa, não é? Portanto, a lealdade a Deus é fundamental, não é? É fundamental. E a lição fala aqui, apresenta aqui um exemplo interessante, o exemplo dos soldados. Os soldados numa guerra, eles têm que ser leais, enfim, à causa pela qual eles lutam, não é? Sim. Se desertarem, nós sabemos bem o que acontece, ou o que pode acontecer a um soldado desertor. Ele pode ser fuzilado, não é? E muitos até com certeza são leais e lutam com receio exatamente de que não tenham enfim, não sofram essa pena máxima, né? Portanto, é uma lealdade forçada. Sim. Ora, a lealdade a Deus não deve ser assim. A lealdade a Deus deve ser uma lealdade de coração. Portanto, uma lealdade, enfim, que brota do íntimo, que brota do interior. Sincera. Nós temos prazer em ser leais a Deus, não é? Sim. E depois a lição apresenta o caso de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó, não é? Sim. Uma história impressionante, não é? Um homem que foi leal a Deus, manteve a sua fidelidade e a sua lealdade a Deus, mesmo no meio do desastre financeiro, mesmo no meio das calamidades que lhe sobrevieram, não é? É realmente um grande exemplo. Não é fácil. Isto só pode acontecer quando há uma profunda ligação com Deus. Com Deus, é verdade. Porque sozinhos não conseguimos. Sim. Sozinhos não conseguimos. Porque realmente, muitas das vezes, nós achamos que fizemos as coisas porque nós somos capazes. Claro. Eu faço, eu consigo. Hoje eu mudo, deixo de fazer as coisas mal que fazia, passo a fazer o bem. Só que quando eu me esqueço de alguém superior, claro, que tem que me ajudar nessa caminhada, então está tudo perdido.
exatamente. Porquê? Podemos até estar convencidos que vamos fazer o que é correto, mas acabamos por falhar. Acabamos por falhar. Acabamos por falhar. Temos o caso de Pedro, por exemplo, não é? Pois. Quando Cristo lhe disse que ele havia de o trair, ele, Senhor, é impossível, isso não vai acontecer de certeza. E sabemos o que é que aconteceu, não é? Passado verdade. pouco tempo, ele estava a trair o seu mestre. E não é? mesmo quando ele vê Deus, Jesus, aliás, no barco, e Jesus manda ir ter com ele, ele caminha sobre as águas. Ele confiou claro. em Jesus e lá foi ele. Mas depois, quando ele achou-se que podia por ele próprio, o que claro. aconteceu? Afundou. Afundou, então, esse é um exemplo, é uma experiência que cada um de nós devia claro. viver. Temos que pensar muitas das vezes, analisar, paro a minha vida, ao meu redor, por que eu estou aqui? Quem será Claro. que governa a minha vida? Porque isso é uma experiência que cada um de nós tem que viver, porque ser um mordomo, eu tenho que despir do meu eu, tenho que me dedicar ao próximo e, acima de tudo, a Deus. Claro. Porque a própria palavra mordomia, aqui diz que nós somos dispenseiros. Os dispenseiros fazem o quê? Têm que ajudar as causas nobres, ou então Exatamente. ajudar os mais necessitados, Claro. os mais pobres e por aí fora. Seguindo a norma da palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos, não é? Portanto, aqui não há lugar ao egoísmo, não há lugar ao orgulho, à presunção, portanto, não há lugar à satisfação própria, não é? É legítimo amarmos a nós próprios e buscarmos os nossos interesses, mas também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, não é? Portanto, a lição continua, falando exatamente destas características que o mordomo deve ter. Onde há lealdade, há também a possibilidade de traição, não é? Exatamente. O caso de Pedro, como citámos há pouco, não é? Portanto, e até mesmo o caso dos soldados. O caso dos soldados também, não é? Portanto, também podem trair a sua pátria. Podem trair, portanto, o exército pelo qual lutam, não é? Mas há uma outra palavra que também aparece aqui, ou duas palavras que aparecem aqui, que também são importantes. Uma consciência limpa. Exatamente, consciência limpa. É muito importante a consciência limpa. Favorece até um bom sono, não é? Favorece até um bom sono. Porque quando não se tem a consciência limpa, portanto, não se consegue dormir tranquilo. É não é? verdade. Não se consegue dormir tranquilo e podem até aparecer problemas de saúde, não é? Sim. Problemas psicológicos, problemas físicos. Não é? Portanto, consciência tranquila, consciência limpa. Há muitas coisas preciosas que podemos possuir. Saúde, é importante possuir saúde, amor, amigos, a amizade é importantíssima, não é? Uma grande família também. Podemos ter tudo isto. Podemos até ter bens materiais, poucos ou muitos, mas tudo isto são bênçãos, é verdade. Mas há uma bênção que é muito importante também, que é exatamente, como falámos há pouco, a consciência tranquila. Porque ter amigos, ter família, ter isto tudo, ter dinheiro e não ter uma consciência tranquila, ninguém consegue. Exatamente. Por isso que anda muita gente por aí, nos psicólogos ou psiquiatra, porque muitas das vezes não temos a nossa consciência tranquila. Sem dúvida. Porque motivos ninguém sabe, cada um sabe de si, mas exatamente. A nossa consciência há pessoas que vivem importante. Atormentadas pela culpa. Vivem atormentadas pela culpa e procuram exatamente ou nos remédios, portanto, nos medicamentos, ou nos psicólogos ou psiquiatras, não é? E diz aqui uma coisa interessante. A consciência é importante, todos nós temos uma consciência, a nossa consciência deve estar limpa, mas a consciência precisa ter um padrão, precisa ter uma norma. E essa norma, esse padrão, é a palavra de Deus, a lei de Deus. A consciência tem que estar de acordo com a lei de Deus, não é? Uma consciência precisa de se ligar a um padrão elevado e perfeito. E esse padrão elevado e perfeito é a lei de Deus. Mas quando olhamos para a lei de Deus e vemos as nossas imperfeições, vemos que estamos muito longe. Daí a necessidade de um Salvador, não é? Daí a necessidade de um Salvador. A lei, de certa forma, é como um espelho, não é? Quando nós estamos, enfim, em casa, olhamos para o espelho e vemos que temos a cara suja, não é? Não é o espelho que nos vai lavar a cara. Não. O espelho mostra-nos apenas que temos a cara suja. Ora,
quando olhamos para o espelho e vemos uma mancha na cara, então nós vamos buscar o quê? O sabonete ou qualquer coisa que nos tire, ou a água que nos tire, portanto, aquela mancha. Sim. Portanto, este sabonete ou a água que nos limpa, que nos purifica, que tira a mancha da nossa cara é o sangue de Cristo. A lei tem exatamente esta função, é levar-nos a Cristo. Porque quando olhamos para a lei, que é perfeita, nós somos imperfeitos, vemos as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, e aí sentimos necessidade de um Salvador, não é? Sim. A lei conduz-nos exatamente a Cristo. Mas a nossa consciência precisa ter um padrão, e esse padrão é exatamente como acabamos de ver, a lei de Deus. Mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Deus, que nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar de Cristo, a própria palavra de Deus diz que estes gentios mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência. E muitas dessas pessoas tinham de salvar. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar da Bíblia, sim. No entanto, de acordo com a sua consciência, fizeram o melhor que puderam, viveram de acordo com a sua consciência, não é? Aí eu me pergunto, então, se essas pessoas nunca ouviram falar de Deus, claro, ou porque não tiveram ninguém, não tiveram a oportunidade de conhecer, ou ninguém que lhes falasse do amor de Deus, ou de um Deus, claro, que existe, amoroso, um Deus, claro, como é que eles compassivo, têm um bom comportamento, boas obras, através da sua consciência. Através da sua consciência. Deus porque Deus fala-lhes através da do sua Espírito consciência. Santo. Exatamente. Deus não lhes fala através da Bíblia, porque eles não a conhecem, nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar de Cristo, mas Deus fala-lhes através da sua consciência e da natureza. Porque eles olham à sua volta e veem as maravilhosas obras da natureza e sentem que há, enfim, um ser. Há algo por trás daquela natureza, não é? Portanto, e eles vivem de acordo com a sua consciência e Deus, como justo juiz, Deus dá valor exatamente a isso, não é? A Câmara da Consciência coberta de teias de aranha, portanto esta citação é interessante, é a citação da Sra. Ellen White, do livro Mente, Caráter e Personalidade. É interessante, diz aqui, a Câmara da Consciência coberta de teias de aranha deve ser adentrada. As janelas da alma devem ser fechadas na direção da terra e escancaradas para o céu, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça, e este sol da justiça é Cristo, tenham livre acesso. A mente deve ser mantida clara e pura para que possa distinguir entre o bem e o mal. Lá está, para que possamos distinguir entre o bem e o mal, a nossa consciência precisa ser iluminada pelo sol da justiça. Por Cristo, não é? E tem aqui esse bocadinho também que diz: quando a lei de Deus é escrita no coração do crente e o crente, pela fé, procura seguir essa lei, o resultado provável é uma consciência limpa. Exatamente. É uma consciência limpa. E não há nada que pague uma consciência limpa, não. Não há nada que pague, portanto, essa leveza interior, não é? Mas há outra palavra importante neste jogo de palavras cruzadas, não é? Que é fundamental também. E um bom mordomo deve ter esta característica, que é exatamente a obediência. A obediência. E depois a lição fala-nos aqui, começa logo no início por falar em dois personagens bem conhecidos, não é? Caim e Abel. Os dois ilustram exatamente a atitude perante esta palavra, perante portanto, a obediência ou a desobediência. Abel obedeceu, Caim desobedeceu. E nós sabemos exatamente quais foram as consequências, não é? Quais foram as consequências. Caim até acabou por matar o seu irmão. Não é? Portanto, logo no início da Bíblia, não é? Logo dois excelentes exemplos do que é a obediência, do que é obedecer a Deus, do que é desobedecer. Todos nós conhecemos a história, não é? Sim, sim. Deus pretendia que eles, portanto, os sacrifícios de animais apontavam para o Cordeiro de Deus que havia de morrer na cruz, que era Cristo, não é? Portanto, Abel seguiu as instruções divinas e ofereceu um cordeiro, ofereceu um animal. Caim decidiu oferecer os produtos da terra, os produtos do seu trabalho, não é? Portanto, desobedecendo às claras instruções de Deus, não é? E isto levou exatamente a que ele cometesse o crime que cometeu. Sei porque, e também aqui há muitos exemplos bíblicos de pessoas que obedeceram e tiveram sucesso, porque Deus, eu não obedeço para que Deus me ajude. Claro. Mas eu obedeço
Porque ama a Deus. Porque amo a Deus. Exatamente. Então, quando o amor de Deus flui dentro do meu coração, tudo o que eu faço não é obra minha. Claro, claro. Claro. É o resultado exatamente. do amor que eu tenho e do convívio. É Cristo vivendo ainda em nós, exatamente. Ele próprio diz, portanto, ele utiliza portanto, a ilustração da vara e da videira, né? Todos nós conhecemos, é uma planta que todos nós conhecemos muito bem, né? Sim. A vara só pode dar uvas se estiver ligada à videira. A videira. Se for cortada, deixa de dar fruto, né? Da mesma forma, também cortados de Cristo, também deixamos de dar fruto. O próprio Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E nós obedecemos, não para nos salvarmos, porque a salvação não é pelas obras, mas obedecemos porque estamos salvos. Sim. Porque aceitamos a Cristo como nosso Salvador, amamos a Cristo e agora, através do seu poder, através do poder do Espírito Santo, nós obedecemos e procuramos praticar e obedecer à sua lei. Não é? E tem aqui esse trecho que diz: nós não obedecemos para ser salvos, como exatamente. Já disse, obedecemos porque já estamos salvos. A obediência é a declaração prática de uma fé moral. Claro. Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Claro. Este que obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente. Deus tinha dado claras instruções a Samuel e a Saul, para que Saul, na batalha com os amalequitas, portanto, cumprisse aquilo que Deus tinha determinado, e Saul, por cobiça, não obedeceu. Não. Ficou com o melhor dos amalequitas, o gado, portanto, procurou reter para si, para o povo, portanto, ele acabou por ser, portanto, influenciado também pela atitude do povo, não foi firme, não foi devidamente firme, desobedeceu, não cumpriu aquilo que tinha sido determinado por Deus, e quando Samuel aparece, Samuel, portanto, é nessa altura que Samuel dá a informação a Saul que o reino lhe tinha sido rasgado. Ele tinha deixado de ser o rei de Israel, porque tinha desobedecido uma clara instrução de Deus, né? E então Samuel acaba por dizer estas palavras bem conhecidas a Saul, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Ele, contrariamente àquilo que Deus tinha dito, ele reteve, portanto, esses animais, o gado dos amalequitas, com a desculpa de que era para oferecer a Deus. Com a desculpa de que era para oferecer a Deus, não é? Portanto, ele cobiçou e transgrediu, portanto, a determinação que Deus tinha dado e deu essa desculpa, não é? Mas a motivação não era mesmo essa, não é? Mas essa desculpa que ele deu, vê-se mesmo que o Espírito de Deus já não estava com ele, porque exatamente. Ele já não dizia coisas com coisas. Exatamente. E falando na obediência e desobediência, nós vimos também a história de José, o que José sofreu no Egito, mas ele sempre foi fiel ao seu Deus. E leal, lá está. Voltamos às palavras anteriores, né? Fidelidade, lealdade e obediência. Exatamente. Porque não foi fácil. Conforme nós lemos a história de José, ainda por cima ele era um jovem e com uma tentação dentro da casa. Ele sofreu tanto, sofreu prisão. E depois foi acusado injustamente. Foi acusado injustamente. E preso, mas mesmo assim permaneceu fiel. Manteve a sua fidelidade e lealdade. Exatamente. E nós vimos que Deus no final acabou por recompensar a fidelidade. Por isso que essas palavras que aqui estão escritas estão mesmo bem quando diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Deus está mais interessado na nossa obediência do que em nós ofereçamos sacrifícios, não é? Sejam eles quais forem, não é? Okay. O mais importante para Deus é a dedicação do nosso coração, a nossa obediência. A obediência voluntária e amorosa. Também outras duas palavras que também podem entrar, enfim, entram perfeitamente neste jogo de palavras cruzadas. Não é? A obediência deve ser voluntária e amorosa. Não é? Tal como Deus é amoroso, nós também devemos retribuir da mesma forma. Devemos amar a Deus. Porque também esse amor que damos a Deus é o amor que Ele nos dá. Porque de nós nada vem, não é? O amor que reside em nós,
e pelo qual através do qual nós amamos a Deus e amamos os nossos semelhantes, é o amor que Deus verte no nosso coração. O amor que Ele derrama no nosso coração. A obediência é fundamental, não é? Aliás, todos nós conhecemos que no último dia, o Cristo contou essa parábola, não é? Cristo deu esse exemplo. No último dia, Cristo, muitos me dirão, no último dia, Senhor, não fizemos tudo, fizemos isto, não tem nome, não fizemos isto e aquilo. Não é? Ele diz, retirai-vos, não vos conheço. Não vos conheço, é não, portanto, o importante para Cristo é que façamos a sua vontade. O sacrificar ou fazer isto ou aquilo não é o mais importante. Depois, há uma outra palavra fundamental também e que deve fazer parte do caráter do mordomo, que é ser digno de confiança. Digno de confiança. E é aqui que aparece exatamente o excelente exemplo que todos nós bem conhecemos de Daniel. Não é? Daniel é realmente... Eu admiro, portanto, Daniel num reino, portanto, hostil, certo? Sim. Um reino, portanto, estranho. Sim. Ele era hebreu, tinha sido deportado para a Babilónia e ali na corte do rei, também rodeado de influências corruptoras, ele mantém a sua lealdade e a sua fidelidade e é extraordinário, realmente, este homem. Porque portanto, o seu caráter era de tal ordem que o próprio rei confiava nele. Confiava até mais nele do que nos outros, nos próprios que eram exatamente. Da sua linha. E ele até foi constituído como ministro, abaixo do rei. Sim, portanto, sim. Era ele. Portanto, a posição Acima de Daniel era o rei, mais exatamente. ninguém. Portanto, a posição de Daniel era logo imediatamente abaixo do rei. Não é? E aconteceu com 2 reis. Aconteceu quer no reino da Babilónia, quer no reino da Medo-Pérsia. Sim. Aconteceu com Dario também, aconteceu com Nabucodonosor e aconteceu também com o rei Dario. Não é? Portanto, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Há uma citação da Bíblia que diz isso. Sim. Daniel tinha um espírito excelente. E nós devemos também ter esse espírito excelente como mordomos de Deus. Não é? Devemos cultivar na nossa vida essas características de mordomo. Porque um dia nós teremos que dar contas da nossa mordomia. Todos nós, não é? Todos nós. E assim, nós temos que começar a ser, primeiro, temos que ser fiéis nas pequenas coisas. Porque quando eu sou infiel numa coisa pequenina, no grande também falho. Claro. Porque não há mentira pequena, nem mentira grande, como diz a Bíblia. Pecado é igual a pecado, seja o que for. Claro. Quem rouba uma agulha e quem comete uma fraude, um adultério, ou quem mata, o pecado é igual a pecado. Claro. Tudo é pecado. As consequências podem ser diferentes. Sim, mas as consequências podem ser diferentes, mas o pecado é pecado, é evidente. Deus claro. abomina. Exatamente. É para não fazer, é para não fazer. E por isso então, é que está escrito que quem é fiel no muito, quem é fiel no mínimo, sim. também é fiel no muito, não é? Portanto, a fidelidade tem que ser mantida, portanto, quer no pouco, quer no muito. E nós, como mordomos fiéis de Deus, temos que seguir o exemplo que Jesus veio deixar. E também temos que aprender com o exemplo de Daniel e de José, que esses 2 personagens têm essa história para nos ensinar a sermos fiéis, leais, dignos de confiança, que são as características de um verdadeiro mordomo. E há aqui uma citação final, eu não vou ler toda, mas vou pelo menos ler esta parte inicial, que diz assim, na parte final mesmo da lição, tem sido sempre o desígnio de Satanás afastar a mente do povo de Jesus para o homem e destruir a responsabilidade individual. A responsabilidade individual. Nós, como mordomos, somos responsáveis. E temos que dar contas exatamente dessa responsabilidade. No dia de ajuste de contas, quando Cristo vier, no dia do juízo, nós temos que dar contas exatamente da nossa mordomia. Da nossa mordomia. E aqui na mordomia nós podemos incluir, como dissemos no início, não é? Podemos falar dos bens materiais, podemos falar do tempo, teremos que dar contas a Deus da maneira como utilizamos o tempo, a influência, portanto, tudo, os bens materiais e os bens espirituais. Portanto, nós temos, como mordomos, todos nós, sem exceção, um dia de dar contas a Deus exatamente da nossa mordomia.
Que Deus nos ajude a mantermos fiéis e leais, a cultivarmos estas características dos bons mordomos, para que, quando Cristo vier, sejamos achados dignos de herdar a salvação. Nós despedimos-nos, desejamos a todos uma boa semana e não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Todas as terças-feiras, às 20 horas, está disponível para quem quiser, para quem o desejar, as palavras cruzadas. No IAS de Barreiro. Do IAS de Barreiro. Palavras cruzadas do IAS de Barreiro. Uma forma interessante de estudar a Escola Sabatina. As lições importantes que a Escola Sabatina tem para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Bela, se quiseres despedir também. Já despediu. Então uma boa semana para todos. E bom estudo. Ok, bom estudo da Escola Sabatina. Passarmos por luta, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam.